Se você quer trabalhar com desenvolvimento de software, é fundamental que você conheça versionamento de arquivo, tá? O que é um commit, o que é uma branch, o que é um repositório? Se você tem alguma dessas perguntas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder todas essas questões, bacana? Então vamos lá, simbora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e como eu falei, hoje nós vamos falar de versionamento de arquivo, tá? E eu tô falando de Git e GitHub, tá? Não existem só Git e GitHub para trabalhar com versionamento de arquivo, mas nesse vídeo especificamente eu vou mostrar os conceitos iniciais para que você possa trabalhar com versionamento utilizando o Git, tá? E eu já começo desmistificando, Git e GitHub não são a mesma coisa, tá? Daqui a pouquinho a gente vai saber melhor qual que é a diferença entre eles, mas por hora, nesse vídeo aqui, eu vou falar dos conceitos principais, tá? Eu vou instalar o Git, vou mostrar como é que instala para vocês, mas eu vou dar simplesmente os primeiros passos nesse vídeo inicial. Depois a gente pode produzir outros vídeos, indo mais um pouco a fundo nos comandos, fazendo merge e por aí vai, tá? Mas nesse vídeo eu vou simplesmente mostrar os conceitos, para que quando você for para a ferramenta, para o Git, por exemplo, você já saiba o que cada comando significa, conceitualmente o que cada um deles é. Bacana, pessoal? Então vamos lá, para o próximo slide, olha só. A primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é esse tal de Git, tá? E o Git nada mais é do que um software instalado na sua máquina capaz de trabalhar com versionamento de arquivo. Fechado? Vamos lá para o próximo slide. Olha só. Mas por que a gente precisa do Git, pessoal? Justamente para a gente não sofrer desse mal aí. Olha só, eu tenho um arquivo index.html, depois eu tenho um arquivo index v2.html, v3 final, v3 ok, v3 ok final, tá? Para a gente não ter esse tipo de cenário, que é também um sistema de versionamento, concorda? Aqui eu estou fazendo versionamento de um determinado arquivo, eu tenho várias versões desse mesmo arquivo, para que se eu precisar voltar a alguma versão anterior, eu ter acesso a isso. Tá óbvio que não é nem de longe o ideal, a gente não pode trabalhar num sistema grande ou até mesmo em projetos pessoais, não é o ideal trabalhar dessa forma, né? Existem pessoas que podem até trabalhar, mas não é o ideal. É por isso que existem ferramentas de versionamento como o Git. O Git é uma delas. Então imagina que você está desenvolvendo um site para uma empresa, para um cliente, tá? E aí você precisa ter alguma forma de versionar os seus arquivos. Você quer manter o histórico, tá? Você quer saber o que foi feito primeiro, depois o cliente te pede uma alteração, mas você não quer perder aquela primeira versão, então você salva, por exemplo, o arquivo como index_v2 e depois você continua trabalhando e no outro dia você salva como _v3 porque você não quer perder o que você fez no dia anterior, especialmente se o cliente pediu uma alteração para você. Você não vai simplesmente adicionar, por exemplo, um novo conteúdo numa página, você vai modificar o conteúdo ou você vai retirar um banner, por exemplo, um card, etc, tá? Ou seja, se você quiser manter o histórico de alterações para você saber exatamente quando foi feito cada coisa, tá? Então você poderia, assim, trabalhar com esse sistema, né? Esse sistema de nomear arquivos utilizando V2, V3, V3 final, V3 ok, V3 ok final. Isso também é um sistema de versionamento, mas é óbvio que não é o ideal, né? Você não vai trabalhar dessa forma nem em projetos pessoais, imagina para um cliente, certo? Então a gente vai trabalhar assim com um sistema de versionamento de arquivo que vai te ajudar a manter exatamente isso. É um histórico, um versionamento de arquivo, ou um sistema, melhor dizendo, que trabalha com versionamento de arquivo, ele vai te ajudar a manter um histórico do seu projeto. Você vai saber quando que o seu projeto começou, quando que foi feito as alterações, o que foi feito nessas alterações, poderia mostrar quem fez aquelas alterações, bacana? Então você tem todo o histórico daquele seu projeto. Bacana, pessoal? Vamos lá. Próximo slide, olha só. Então, o Git serve só para guardar o histórico de arquivos? Sim. O Git serve sim para trabalhar com histórico de arquivos, ele mantém o seu projeto numa linha de tempo, onde você sabe exatamente quando foi feito cada coisa e o que foi modificado, se você acrescentou uma linha de código, se você removeu, enfim, ele vai manter todo o histórico do seu arquivo, mas além disso, além de trabalhar com o histórico do arquivo ou do seu projeto, ele também vai permitir que mais de uma pessoa trabalhe ao mesmo tempo. Então imagine o seguinte, você vendeu um projeto para um cliente, por exemplo, e você não vai dar conta de fazer esse projeto sozinho, você vai precisar de ajuda de algumas pessoas. Então imagina que você pegou aí mais 2 pessoas e cada pessoa vai ficar responsável por uma parte, tá? Como que você depois vai mesclar, né? Vai juntar o que cada pessoa fez. Imagina se 2 pessoas mexeram no mesmo arquivo. Você não pode simplesmente pegar um arquivo
e substitui pelo outro. Não, você vai ter que comparar linha a linha o que foi feito, pegar um pequeno pedaço de um arquivo, copiar, colar no outro. Imagina a confusão e o problema que isso pode gerar. Você pode perder alterações, por exemplo, que o cliente pediu e se perdeu nesse sistema de como você versiona isso. Então também nisso que vai trabalhar o nosso sistema de versionamento. No caso aqui a gente está falando de Git, tá? Não existe somente o Git, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês outras opções. Mas lembre-se disso, o Git, no caso o Git aqui nesse vídeo, ele trabalha com manter o histórico de um projeto, histórico de um arquivo, de um projeto, e também vai permitir que eu trabalhe em equipes maiores sem nenhum tipo de problema, porque se duas pessoas trabalharem no mesmo arquivo, por exemplo, o próprio sistema de versionamento vai conseguir fazer o merge, ele vai juntar, ele vai mesclar o que cada pessoa fez, mesmo que seja no mesmo arquivo, ele vai mesclar e tudo vai continuar funcionando. A única vez que o merge não vai funcionar da maneira ideal é quando duas pessoas mexeram na mesma linha de código. Se duas pessoas mexeram na mesma linha de código, o que vai acontecer? O Git não vai saber o que ele deve fazer, qual é o arquivo que ele vai manter. Então ele vai dar um conflito e também é tranquilo. Basta que você compare o que cada pessoa fez e você faça o merge manualmente. Você vai lá manualmente, edita o código para que as duas alterações desse arquivo, eles reflitam no arquivo final, tá bom? No arquivo, digamos assim, mergeado. Bacana? Legal, pessoal? Então é isso, vamos lá para o próximo slide, olha só. Então o Git serve para manter o histórico de arquivos e permite trabalhar em equipe? É isso mesmo? É isso mesmo. É só isso que o Git faz. Bacana? Mas e toda essa história sobre o GitHub? O que é o GitHub? Bom, o GitHub nada mais é do que um repositório na nuvem que vai armazenar, que vai centralizar esses arquivos que estão versionados pelo Git, tá? Também não existe só o GitHub que faz isso. Existem outros, por exemplo, o GitLab, o Bitbucket, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui o ícone do GitHub, então esse é o ícone do GitHub, tá? Mas eu já adiantei o assunto aqui, o GitHub não é a única opção, porque a gente tem, por exemplo, o Bitbucket e o GitLab, por exemplo, que são opções bem interessantes também. Mas, de longe, o GitHub, especialmente para projetos pessoais e projetos open source, o GitHub é o mais utilizado, não tem como discutir isso daí. Bacana, pessoal? Todas essas ferramentas, seja a GitLab, GitHub ou o Bitbucket, eles são repositórios Git que vão ficar na nuvem, vão ficar hospedados na nuvem, tá? E todas as pessoas que trabalham naquele projeto conseguem trazer os arquivos que estão na nuvem para sua própria máquina, trabalhar nesses arquivos e depois mandar para a nuvem de novo, mandar para o GitHub de novo, e aí todas as pessoas podem pegar as suas alterações, fazer o merge dessas alterações e todo mundo vai trabalhar sempre com o arquivo atualizado, o projeto com os arquivos atualizados. Tá, mas eu falei repositório na nuvem, mas o que é um repositório, tá? Bom, um repositório, especialmente um repositório local no meu computador, na minha máquina, nada mais é do que uma pasta. Olha só, é uma pasta, é um diretório, tá? Então, temos um diretório, eu posso transformar esse diretório num repositório. O que é então um repositório? Nada mais é do que um diretório onde o Git vai conseguir trabalhar com o versionamento, ele vai monitorar as alterações e vai ficar ali mantendo esse histórico, né? Mantendo esse histórico de alterações que você fez, por exemplo, na sua máquina local. Então lembre-se, um repositório nada mais é do que um diretório onde o Git vai ser capaz de trabalhar com essa questão de versionamento do seu projeto. E esse repositório ele pode ser local na sua máquina, você pode trabalhar sozinho no seu projeto, tá? Você pode trabalhar também com o Git mesmo trabalhando sozinho, por quê? Porque você vai ganhar essa facilidade de conseguir manter o histórico do seu projeto, mas também você pode ter um repositório remoto. E o repositório remoto só existe GitHub ou GitLab ou Bitbucket? Não, poderia ser um repositório remoto no servidor da empresa, por exemplo, numa intranet. Não precisa estar na internet, como nesses outros projetos que eu mencionei, similares ao GitHub. Você poderia ter um repositório remoto no servidor, na rede, tá? Também é um repositório remoto, só que fechado, isolado na rede lá da empresa. Bacana? Também é possível. Legal, pessoal? Vamos lá, próximo slide. Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai instalar o Git. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como é que instala o Git. Então vamos lá para a tela do meu computador. Então está aqui. Estou com o meu browser aberto.
entrei nesta URL git-scm.com, já temos aqui a página do Git, tá? Aqui o meu browser já identificou que eu estou no Windows, então ele já me mostrou aqui o download para o Windows, tá? Você vai fazer o download de um executável, tá? Eu vou fazer download aqui também só para mostrar para vocês, olha só. Ele vai fazer ali o download e depois é simplesmente abrir esse executável, next, 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 finish, não tem muito segredo, tá? Eu vou abrir aqui este cara, olha só, vou vir aqui, coloquei aqui no meu diretório do projeto, tá? Então temos aqui um executável. Você vai clicar 2 vezes no seu executável e tá lá, já vai pedir para começar a instalar. Eu vou clicar em Next. Aqui deixo tudo padrão, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Deixo tudo padrão, Next. Esta opção aqui é uma opção nova, que está aparecendo pelo menos nas versões mais novas do Git, tá? Ele está perguntando se o Git vai decidir qual é o nome da branch principal, ou se eu quero sobrescrever, digamos assim, a branch principal, o nome da branch principal, para novos repositórios, tá? Por que isso? Porque os projetos mais novos do Git, né, eles estão mudando o nome da branch principal, que era master, por padrão. Agora tem alguns projetos que utilizam esse nominho aqui, ó, main, tá? Eu vou deixar o padrão mesmo, não tem problema nenhum. Aliás, branch, o que é isso, né? O que é uma branch? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Por enquanto, só para instalar, deixa padrão aí, não tem problema nenhum. Next, é isso aí. Aqui, OpenSSH, tranquilo. Next, pode deixar essa primeira opção default. Next, deixa essa segunda opção também, a versão mais atualizada, porque esta opção do meio está depreciada, está obsoleta, tá? Então vou deixar Next aqui também. Simplesmente você poderia pressionar o install. Eu não vou instalar porque eu já tenho o Git instalado na minha máquina. Então eu vou cancelar. Ok, sim, é isso aí. Eu já tenho o Git instalado na minha máquina, então não tem problema nenhum. Mas quando você instala o Git, você vai ganhar de presente uma opção aqui no menu de contexto, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui no meu diretório projeto, eu criei um diretório aqui projeto, vou clicar com o botão direito e eu vou abrir, olha só, Git Bash Here. O que é o Git Bash? Na verdade, o Git Bash é só um terminal, tá? É onde eu vou digitar comandos, é onde eu vou interagir com o Git, tá? Existem programas também, digamos assim, mais visuais, que você não vai digitar comandos, mas sim vai trabalhar de forma visualmente, né? Com clique, com botõezinhos e por aí vai. Mas é interessante que você saiba trabalhar com o terminal também. Aliás, é muito importante que você saiba trabalhar com o Git e saiba também os primeiros comandos, né, para trabalhar dentro de um terminal, para digitar comandos no terminal. Isso é muito importante, tá? Eu falei disso nesse vídeo aqui, olha só, eu vou deixar um card aqui em cima e vou deixar também o link na descrição para você acompanhar depois desse vídeo aqui de Git. Então fica comigo até o final, depois acompanha. Lembre-se, o link tá aqui na descrição, não sai não, fica aí. Olha só, então voltando para cá, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Git Bash Here. Cliquei, ele abriu o meu terminal, ele está aqui e é isso aí. Deixa eu maximizar esse cara, olha só, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Aqui eu tenho terminal normal que a gente vai trabalhar utilizando comandos, né? Então eu posso, por exemplo, ls, olha só, comando do terminal, tá? Criei esses arquivos, são vazios esses arquivos só para fazer aquele printzinho lá num dos slides passados. Eu já estou no diretório projeto, então eu quero fazer com que este diretório projeto vire um repositório local na minha máquina, ou seja, o Git vai começar a monitorar este diretório. Para fazer isso é muito simples, git init, só isso pessoal, git init, pressionar o enter do teclado, pronto. Criou um repositório, olha só que bacana, o Git já está monitorando esse projeto aqui, esse diretório, tá? Se eu digitar ls para ver os meus arquivos, ele não está mostrando porque eu preciso pedir para visualizar os arquivos e diretórios ocultos, então ls, -a, e olha só o que aconteceu, ele mostrou aqui para mim, ó, .git barra. O que é esse .git barra? É um arquivo oculto, tá? Nos sistemas Unix, esse ponto inicial, ele significa arquivos ocultos, tá? Esse primeiro aqui é diretório corrente e esse aqui é o diretório pai, né? Sobe um nível, ou seja, seria aqui o barra git barra, tá? Mas o que interessa pra gente ver aqui é que ele criou nesse diretório projeto o .git, tá? Tanto é que se eu vier aqui no meu arquivo, olha só, vou abrir o meu diretório projeto e ele tá aqui, olha só,
.git é um diretório oculto, digamos assim. Eu só estou visualizando porque eu configurei meu Windows para mostrar para mim diretórios e arquivos ocultos. Se você não estiver vendo, não se preocupe, basta que você programe também, basta que você, melhor dizendo, configure o seu Windows se você quiser. Se não, basta digitar aqui no terminal ls espaço "-a", ele vai mostrar ali também. Fechado, pessoal? Vamos voltar lá para os nossos slides. Vamos lá. Muito bom. Já então instalamos o nosso Git, já inclusive inicializamos o nosso repositório local e agora o que a gente vai fazer é configurar o nosso Git, tá? Inclusive, é melhor fazer isso antes mesmo de inicializar o projeto, tá? Como eu já tenho o Git já configurado, então eu mostrei ali para vocês como que inicializa um projeto. Mas, se você quiser, melhor digitar esses dois comandinhos aí, que você vai digitar só a primeira vez, tá? Você instalou o Git, configura o seu username e o seu e-mail, tá? E depois você não vai mais precisar fazer, isso é só a primeira vez. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, vou abrir aqui meu terminal e deixa eu fazer o seguinte, ó, git config --global, desse jeito, user.name, e aí você vai colocar seu nome. Se você quiser colocar só um nome só, sem espaço, não precisa ter aspas, mas se você quiser colocar espaços, aí você precisaria das aspas. Olha só, Daniel, por exemplo, Tapias, sei lá, tá? Tapias, desse jeito. Se eu digitar o Enter, eu vou configurar o nome, ou seja, quando eu fizer commit, a gente já vai ver daqui a pouquinho o que é um commit, mas quando você fizer commit, especialmente trabalhando em equipe, né, é interessante saber quem fez cada alteração. Então, para isso que você configura o seu nome, tá? Você vai fazer a mesma coisa, como eu falei, só uma vez, tá? Instalou o Git, configura e acabou. Então, git config global, ou seja, é para todo o sistema, username, e aí coloca lá o seu nome. E também vai colocar user.email e vai colocar aqui o seu e-mail. Então, por exemplo, server arroba, na verdade é e-mail arroba server, né? Então vamos lá, e-mail arroba server.com. Obviamente, você vai colocar o seu e-mail aí, tá? Sem grandes dificuldades. Pressionou o Enter, configurou e acabou. Depois que fizer isso, se quiser, aí continua. Você pode inicializar o seu projeto utilizando o comando que eu mostrei antes, o git init. Fechado, pessoal? Voltando para os nossos slides. Aqui eu já dei esse spoiler, já criamos um repositório local utilizando o comando git init. E agora eu vou ter que tirar o meu rosto daqui do slide, porque eu quero falar o que é um commit. Então, um commit nada mais é do que uma fotografia, digamos assim. É uma fotografia do seu projeto num determinado tempo, né, numa determinada hora. Bacana? Então, por exemplo, eu criei aqui o meu index.html, tá? E dentro desse index.html eu coloquei um footer, por exemplo. Coloquei um footer. Terminei o footer, eu posso ir lá e commitar a inclusão desse footer. Então eu vou lá e crio um commit, tá? Depois eu vou continuar trabalhando nesse projeto e vou comitando, né? Eu vou colocando commits, eu vou colocando, marcando as alterações e colocando mensagens descritivas do que foi feito em cada alteração. Bacana? Um commit pode ter um ou mais arquivos, então dependendo, por exemplo, eu coloquei o footer, eu coloquei o HTML no footer, eu alterei o CSS para poder formatar esse footer, e esse footer tem alguma funcionalidade que eu precisei trabalhar com JavaScript. Eu posso colocar no mesmo commit as alterações nesses 3 arquivos, não tem problema nenhum, tá? E aqui no meu slide eu tenho, na verdade, uma pequena brincadeira que eu fiz para mostrar para vocês o que é um commit. Então, olha só, temos um segundo commit aqui com a hash, esse código A2 é como se fosse uma hash, ou seja, um identificador desse commit, tá? Obviamente que no mundo real não é um número com 2 dígitos, é um número bem maior, tá? Mas digamos que aqui eu tenho um commit, onde eu coloquei essa barrinha, depois eu tenho outro commit, onde eu coloquei este outro retângulo aqui em cima, coloquei os olhinhos, coloquei aqui o brilho dos olhinhos e por último coloquei a boquinha nesse meu desenho e deixa eu voltar aqui com o meu rosto, olha só. Então, um commit nada mais é do que o histórico, uma fotografia do seu projeto num determinado tempo. Por isso ele vai montar uma linha de tempo, esta linha linear, contando toda a história do seu projeto, tudo que você fez, o que você fez, quando você fez. Bacana, pessoal? Isso é o conceito de commit. E no próximo slide eu vou falar sobre o que é branch. Olha só, eu vou abrir aqui o meu próximo slide. E é isso aí, e já vou tirar o meu rosto de cena, olha só. Então, maravilha. Temos um commit, que é essa bolinha amarela aí chamada A1. Tem essa hash
Quando eu vou desenvolver alguma coisa, especialmente trabalhando com equipe, ou até mesmo sozinho também, eu posso criar uma ramificação deste meu projeto, tá? Então eu vou criar uma linha de tempo paralela, tá? Se no slide passado a gente viu que eu tinha uma única linha de tempo contando toda a história do meu projeto, quando eu falo de branch, eu estou falando de criar ramificações dessa linha de tempo. Eu estou criando linhas de tempo alternativas, tá? É como aquele filme dos Vingadores lá, tá? A mesma história, tá bom? E lá naquele filme dos Vingadores, quando eu tinha uma linha de tempo, digamos assim, paralela, tudo que eu fazia nesta linha de tempo paralela não afetava a linha de tempo principal. A mesma coisa acontece no Git. Eu posso ter linhas de tempo paralela e, a não ser que eu peça explicitamente para que essas alterações sejam incluídas, digamos assim, na linha de tempo principal, ele vai ficar sempre numa linha de tempo paralela. Bacana? Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui o próximo slide, olha só, a próxima animação. Então olha só, tá vendo esta curvinha, esta ramificação? É como se eu estivesse criando uma outra seção uma outra linha de tempo do meu projeto, onde eu vou desenvolver esse chapeuzinho aí, tá? Então vou lá, criei uma nova branch e estou desenvolvendo esse chapeuzinho. E, ao mesmo tempo, outra pessoa da minha equipe pode criar, por exemplo, os olhinhos. Então, deixa eu ir para o próximo slide, tá lá. Então, ele vai lá, criou uma outra branch, né? E colocou ali os olhinhos e a boquinha. No final, eu quero mesclar essas duas alterações. Eu quero mesclar as duas branches numa única branch, que é, digamos assim, a branch principal, que por padrão chamaria main ou chamaria master, tá? Então ele vai lá e coloca, né, faz o merge desses dois caras aí, faz o merge dessas duas branches. Muito bom. Então esses foram os conceitos iniciais, deixa eu colocar minha câmera aqui. Olha só, esses foram os conceitos iniciais sobre versionamento de arquivo. Então nós falamos sobre como instalar o Git, como configurar o Git, nós falamos como criar os commits, né? Ou melhor, o que seriam os commits, o que seriam as branches e como que a gente cria um repositório local, tá? Vamos dar uma olhadinha como que a gente cria então commits e também as nossas branches. Vamos lá para o meu terminal, olha só. Muito bom. Aqui no meu terminal, eu poderia vir aqui e digitar clear para ele limpar, né, todos os comandos que eu dei anteriormente, tá? Bom, para a gente poder comitar alguma coisa, primeiro que eu preciso ter alguma alteração, tá? Então, se eu digitar aqui ls, olha só, eu tenho vários arquivos. Esses arquivos são arquivos fictícios, nem tem nada dentro deles, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu diretório e vou simplesmente apagar, tá? Deixa eu apagar esses caras. Olha só, apaguei. Repara, eu inicializei o projeto, mas o Git ainda não está monitorando os arquivos. Eu preciso adicionar os arquivos para poder começar de fato, né, com que o Git possa trabalhar com versionamento, tá? Tanto isso é verdade que eu poderia fazer o seguinte, eu vou digitar um comando aqui, ó, git status. Repara, ele fala não tem commits ainda e tem arquivos untracked, ou seja, o Git não está rastreando alterações nesses arquivos. Então por isso que eu consegui apagar arquivos sem problema nenhum, tá? Senão o Git iria falar, olha, você apagou o arquivo, o que você quer fazer? Você quer comitar essas deleções de arquivos, digamos assim? Por enquanto, eu só tenho o projeto iniciado, tenho o repositório iniciado, mas o Git ainda não está fazendo nada com esses arquivos, tá? Muito bom, antes de começar a trabalhar com commits, vamos fazer alguma alteração neste cara daqui. Então, vou abrir este meu diretório no Visual Studio Code, olha só, digitei ali code. Né? Poderia ser qualquer editora que eu estou utilizando o Visual Studio Code. Eu tenho o arquivo index, como eu falei, tá vazio, não tem absolutamente nada dentro desse cara. Então, opa, coloquei no lugar errado aqui. Vou digitar ponto de exclamação e vou pressionar o Enter para ele criar aqui essa estrutura básica, tá? Então, vou colocar assim, ó, introdução, deixa eu maximizar esse cara, aqui, introdução ao Git, bacana, e vou colocar aqui também um H1, olha só, Git e GitHub, parte 1, sei lá, tá, parte 1, aqui salvei, e é isso aí, repara que o fato de eu ter um diretório, né, um repositório local, o meu Visual Studio Code já consegue identificar que tem uma alteração aqui, tá? Mas eu não vou utilizar esses caras não. Vamos lá no nosso terminal e eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Bom, se eu digitar git status, né, ele vai continuar mostrando a mesma coisa, olha só. Não tenho arquivo, digamos assim,
para ser monitorado, tá? Eu preciso adicionar esse arquivo index pro Git monitorar. Eu vou adicionar, vou falar, olha, o Git, toma conta desse arquivo para mim. Eu quero que você monitore esse arquivo. As alterações que tiverem sido feitas nesse arquivo, eu quero criar uma linha de tempo. Eu quero manter o histórico das alterações nesse arquivo index.html. Então eu vou vir aqui, git add, tá? Eu poderia simplesmente colocar aqui o index.html, olha só. Tá? Poderia adicionar um único arquivo, mas se eu tivesse várias alterações, eu poderia vir aqui também, git add espaço ponto, ponto, o que significa? Todos os arquivos que estiverem untracked, digamos assim, tá? Vou pressionar Enter e é isso aí. Deixa eu limpar e vou digitar git status. Olha só, repara que mudou aqui, ó, alterações para serem comitadas, tá? E ele tá falando aqui, ó, novo arquivo index.html, bacana? Então, eu já vou dar o primeiro commit, tá? Então ele vai começar a monitorar e vai criar um histórico aqui para mim. Então vamos lá, git commit, uma vez que eu já tenho esse arquivo adicionado, digamos assim, eu já posso commitar esse arquivo. Então git commit -m, porque eu quero passar uma mensagem. Então vou vir aqui, colocar a mensagem em português, primeiro commit no index.html, pressionar o Enter, commitou, git status para verificar o status desse repositório e repara só, eu estou na branch master e não há nada para commitar, digamos assim. Working tree clean, não tenho nada para commitar, bacana? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, GitHub parte 2 e vou colocar um parágrafo aqui, meu primeiro commit. Salvei. Se eu voltar para o meu terminal e digitar git status, repara só, ele fala que já modificou, né? Ele já percebeu que tem um arquivo modificado, ou seja, eu preciso commitar novamente. Uma vez que eu já adicionei esse projeto, melhor dizendo, esse arquivo uma vez, eu posso adicionar esse meu arquivo e já comitá-lo de uma única vez. Veja, eu só vou conseguir fazer isso que eu vou mostrar para vocês, porque eu já adicionei esse arquivo uma vez e o Git já está monitorando ele, tá bom? Então deixa eu primeiro limpar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, git commit -m para mensagem e eu quero -a, que é para adicionar de uma única vez. Então ele vai colocar -m a mensagem e -a, só que eu não posso deixar assim, então eu vou colocar ma, tá? Desse jeito, e aí eu vou colocar segundo commit, desse jeito, pressionar o Enter, aqui deu um probleminha porque eu fiquei na dúvida de realmente é AM, tá? AM desse jeito, o A vem na frente, eu adiciono e depois eu comito colocando o M da mensagem, tá? Então vamos lá, deixa eu pressionar a tecla Enter, prontinho, temos o nosso segundo commit. Para eu ver esses dois commits, eu posso utilizar o git espaço log. O git log, ele vai mostrar, olha só, o meu primeiro commit e depois o meu segundo commit, tá? Existem algumas configurações que eu posso passar aqui, por exemplo, git log, eu pressionei seta para cima do teclado, eu navego pelo histórico, olha só, tá? Seta para cima e para baixo eu navego pelo histórico de comandos, mas git log eu vou colocar --, o online, ele vai colocar tudo numa única linha, olha só, tá? Segundo commit, primeiro commit e por aí vai. Então, nós já vimos como iniciar o projeto, ou melhor, como iniciar o repositório, já vimos como adicionar arquivos para o Git ficar monitorando e já comitamos também, certo? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou criar uma branch. Imagina que vai entrar uma pessoa no projeto e vai trabalhar, por exemplo, no footer, tá bom? Então, uma pessoa vai criar uma branch deste repositório. Aliás, quando a gente trabalha em projetos reais, em empresas, né, em projetos grandes, a gente nunca vai fazer alterações na master. A gente sempre vai criar branches e depois existe o processo de merge que pode ser feito direto na master, pode ser feito em outra branch de desenvolvimento, enfim. Aí existe aí uma metodologia de trabalhar com Git, tá? Aqui eu fiz direto na master, mas para mostrar o conceito para vocês. Mas agora eu vou criar uma branch chamada, por exemplo, footer, tá bom? Então vamos lá, deixa eu primeiro limpar aqui. Git checkout -b, porque eu quero criar uma branch e eu vou chamar de footer.
O que que faz o git checkout, pessoal? Esse comando git checkout, ele é ingrato, porque ele faz um monte de coisa. Ele vai criar branch, ele vai trocar de branch e ele também pode até mesmo descartar alterações. Ele é meio ingrato, tá? Mas no caso, para eu criar uma branch e já acessar essa branch, eu vou usar esse comando git checkout "-b", que é para criar a branch, e o nome da branch que eu quiser. Aqui chamei de footer. Pressionar o enter, olha só, olha a mensagem. Switched to a new branch, tá? Ele já trocou para branch, inclusive eu vejo eles, cara, aqui, ó, footer, tá? Footer, entre parênteses, é a branch que eu estou atualmente. Então, se eu vier, por exemplo, só para demonstrar uma outra coisa, git branch, aqui, escreve direito que vai funcionar. Git branch, pressionar o enter, ele vai me mostrar as duas branches que eu tenho, tá? E essas duas branches, né, a que está selecionada, digamos assim, a que está ativa no momento, é a footer, porque eu estou vendo aqui um asterisco, tá? Então, sempre que você digitar git branch, o que tiver em asterisco é a branch que você está agora. Muito bom. Então, vamos criar aqui, no meu HTML, eu vou criar um footer. Simplesmente assim, ó, footer. Opa, digitei errado. Footer. Tab, é isso aí, tá? Colocar aqui uma UL, sei lá, qualquer coisa, tá? LI, meu footer, sei lá, sem criatividade alguma, salvei. Muito bom, pessoal. Se eu der o git status, olha só, git status, tá lá, arquivo modificado. Vamos adicionar esse cara. Então vamos lá, git. Eu poderia adicionar manualmente, não tem problema nenhum, ó, git add espaço ponto, vou adicionar e agora eu vou commitar. Git commit -m, mensagem em português, mas o ideal seria em inglês, tá? Aqui eu vou colocar em português mesmo. Git commit -m e entre aspas a mensagem: adicionado o footer. Desse jeito, bacana. Git status, só pra gente conferir, tá lá, nada de commits, tá tudo limpinho, nosso projeto tá legalzão. Deixa eu limpar esse cara e é isso aí. Bom, pessoal, então repara, nesse meu projeto agora, o que que eu tenho? Eu tenho a tag footer. Bacana. Vamos trocar para branch master novamente? Para eu trocar para branch master, git checkout master. Como eu falei, git checkout é um comando ingrato porque ele faz três coisas. Ele cria a branch, ele troca de branch e ele também faz descarta alterações, tá? Mas vamos lá, vamos focar aqui nas branches. Git checkout master, enter, troquei para master. Olha só, troquei para master. Ele estava na footer e agora eu estou na master. E se eu olhar no meu código, cadê meu footer? É óbvio, a alteração do meu footer estava na master, desculpe, está no footer, né? Na branch chamada footer, melhor dizendo. E agora eu estou visualizando a master. Agora, digamos que eu queira pegar aquela alteração que estava lá na branch footer, eu quero trazer para master. Como é que eu faço isso? Git merge footer. Simples assim. Eu estou na branch master, isso é importante. Eu estou na branch master, a minha branch principal, o meu projeto principal, a linha principal do meu projeto. Quero pegar as alterações que foram feitas na branch chamada footer e vou mesclar essas alterações na branch master. Então, git merge footer. Enter. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá lá, o nosso footer foi adicionado. Foi adicionado sem nenhum problema. Como eu falei, se tivessem duas pessoas feito alterações na mesma linha, exatamente na mesma linha, iria dar um conflito, teria que fazer esse merge manualmente, tá? Mas, por enquanto, é isso aí, pessoal. Bom, agora que eu já criei a branch footer e já fiz o merge da branch footer na master, eu posso remover a branch footer. Como que eu faço isso? Git branch -d minúsculo, tá? -d minúsculo para que eu consiga deletar esta branch, mas eu vou conseguir deletar porque eu já fiz o merge dessa branch na master, tá? Se eu não tivesse sido feito, o Git ia reclamar. Ele ia falar, olha, você tá tentando remover uma branch que você ainda não fez merge na master, ou não fez merge em branch nenhuma, tá? Nesse caso, como eu já fiz o merge, ele vai deixar eu excluir simplesmente com o -d. O -d minúsculo. Se você quisesse forçar a remoção, você colocaria -d maiúsculo. Mas nesse caso que eu já fiz o merge, eu vou colocar -d minúsculo. Git branch -d footer. Deixa desse jeito. Antes, deixa eu só fazer o seguinte. Git branch. Só para ver as duas branches, tá lá. Eu tenho a footer e a master é a minha atual. Agora sim, git branch -d minúsculo footer. Tá lá,
deletou a footer, e agora git branch, só para ver que foi realmente deletado, tá lá, só temos a master. Esses foram os conceitos iniciais para que você consiga trabalhar com versionamento utilizando o Git. Eu quero falar um pouco mais coisas sobre isso, quero falar sobre alguns estados dos arquivos e também quero falar um pouquinho do GitHub, tá? Mas para esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, peço que deixe o joinha aí para mim. Se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações de vídeos novos, bacana? Compartilha com quem você quiser, especialmente para quem está querendo ingressar no mercado de desenvolvimento e precisa aprender versionamento com Git e GitHub. Fechado, pessoal? É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!